Olá, escritor! Aqui é a Flávia Iriarte, seja bem-vindo ao canal do Carreira Literária e hoje estamos aqui com mais um quadro sobre como nós escolhemos os nossos originais. O objetivo aqui então é apresentar livros do nosso catálogo, da 8,5 ou da Transversal e dizer para você por que a gente escolheu esse livro, por que optamos por publicá-lo dentre tantos outros que chegam. Então, hoje eu resolvi falar aqui do primeiro livro que saiu pelo selo Transversal, aqui um blog para chamar de meu, da Nanda Andrade. Então, antes de mais nada, eu vou fazer aqui uma pequena diferenciação entre o selo 8,5 e o Transversal, que algumas pessoas ainda têm dúvida e me perguntam. Então, o selo da 8,5, ele nasceu já há 8 anos com o objetivo de publicar livros que não são privilegiados pelas grandes editoras. Então, primeiro, de autores que não são tão conhecidos assim, e depois de formatos que não são aqueles que as grandes editoras preferem publicar. Então, contos, poesia, romances e novelas mais experimentais. Então, o objetivo da 8,5 sempre foi esse e continua sendo. Já o Transversal, ele tem o objetivo de aliar, de unir qualidade literária com a vocação do autor de falar com o grande público. Então a gente prioriza aqui a literatura de gênero, seja literatura policial, literatura de ficção científica, de fantasia, chick lit. E aí eu vou falar um pouquinho sobre um blog para chamar de meu, que foi o primeiro livro que saiu aqui pela Transversal, né? Acabou de ser lançado, da Nanda Andrade. Então, por que eu escolhi esse livro? Bom, antes de mais nada, um blog para chamar de meu conta a história da Alana Albuquerque, que é uma publicitária que está um pouco infeliz com o seu emprego e que de repente a vida dela vira de pernas pro ar. Ela perde o namorado termina com ela tá mais do que infeliz naquele emprego e ainda por cima é mandada embora. E, enfim, ela precisa se reinventar a partir daí. Então ela consegue um novo trabalho numa agência de eventos e ali começa a se sentir atraída pelo supervisor dela, começa um romance com ele e, ao mesmo tempo, ela descobre uma paixão, um sonho, que é ter um blog de moda e poder viver disso. E o chick lit, né, o que me fez escolher a Nanda aqui como primeira autora a ser publicada? É que é uma autora que eu percebi que estava totalmente consciente de qual era o público dela e que sabia falar numa linguagem, se comunicar com esse público. Então, o que é o chick lit? O chick lit é um gênero voltado principalmente para o público feminino e que aborda questões da mulher contemporânea, né? Os dilemas entre conseguir conciliar uma carreira e sua vida afetiva, familiar. E tudo isso a Nanda consegue trazer aqui de uma forma muito bem humorada e com uma linguagem mais informal, que também são características do gênero. Então eu vi aqui uma autora que conhecia muito bem os códigos do gênero no qual ela estava escrevendo, né? Que pesquisou antes, que leu muito antes autores desse gênero. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que é um livro que é coeso, né? Essa é uma das grandes dificuldades dos escritores, principalmente dos escritores iniciantes, que é conseguir urdir uma trama coesa. Então aqui no blog para chamar de meu, logo nas primeiras páginas a gente já entende que foi que o livro veio. Então a gente já conhece, a gente já é apresentada para essa personagem, a gente consegue perceber as características principais dela, a gente consegue perceber qual é o objetivo dela na trama e para onde essa trama vai caminhar. O livro apresenta logo no começo tudo aquilo que ele promete e ele cumpre com isso. O terceiro fator que me fez escolher esse livro aqui foi a construção da personagem. Então aqui ela sabe construir muito bem a personagem principal dela, né? Não de uma forma idealizada, ela tem defeitos, ela é meio egoísta, ela é meio mimada, ela nem sempre escuta as pessoas, mas ao mesmo tempo é uma mulher dedicada, batalhadora, guerreira, e essa complexidade, essa personagem multidimensional faz com que a gente se identifique com ela. Então é muito comum que o escritor iniciante ele tenda a idealizar os seus personagens, tem uma nobreza de caráter quase digna daqueles poemas épicos gregos, e isso não cabe mais na literatura moderna. Então, uma das coisas que me fez querer publicar a Nanda é que ela tinha muita consciência na construção dos personagens dela. E o último, mas não menos importante, ponto, é um que eu já falei várias vezes pra você aqui e tem a ver com uma questão extraliterária. Na verdade, como que eu conheci a Nanda? Ela foi minha aluna no meu treinamento de escrita criativa. Eu não conhecia ela, ninguém me indicou, nada disso. Mas ali, trabalhando com ela e percebendo, primeiro de tudo, eu gostei do texto, obviamente. Mas depois, nas nossas conversas, à medida que eu fui conhecendo um pouco mais ela, eu percebi ali uma autora muito proativa, que estava realmente a fim de publicar, a fim de conquistar o seu público leitor, a fim de investir o seu tempo para alcançar o seu objetivo. Tal como a personagem dela também, muito obstinada. Então, isso me animou
a investir na Nanda. Por mais que ela ainda não fosse uma autora conhecida, que ela ainda não tivesse um público formado, eu vi que ela estava disposta a conseguir isso. Então esses foram os fatores que me levaram a querer publicar um blog para chamar de meu. Tá aqui disponível no site da 8,5 Transversal, na promoção. Então se você se identificou com um pouco que eu te contei aqui da história, não deixa de comprar o seu enquanto ainda temos o livro no estoque. Tá legal? É isso e até a próxima!